Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, a paz de Jesus Cristo para todos, muito boa tarde, que bom estar com você aqui na hora do seu almoço, podendo trazer a palavra de Deus até a sua casa, até o seu trabalho, até a sua vida, e que essa palavra possa modificar, possa transformar completamente a sua vida. É o que eu desejo para você em nome de Jesus. Quem fala aqui com você, querido, é o pastor Gilberto Costa e você está assistindo agora ao programa Aprendendo a Palavra, trazido aqui pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, animado hoje para a gente conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, para nos aprofundarmos mais no nosso assunto de hoje. Se você assistiu ao programa de ontem, então é muito interessante porque ontem começamos esse tema. Ontem nós falamos do período da lei e do período da graça. O nosso tema que envolve aí 2 programas. No programa anterior, de ontem, nós falamos do período da lei. Como era o período da lei? Você se lembra lá quando o período da lei, o período da velha aliança, do Velho Testamento, né? Quando Deus então deu a lei ao povo de Israel, Deus separou um povo só para ele, um povo que pudesse servi-lo, que pudesse ter intimidade com ele, e aí Deus deu a esse povo a lei, e Deus entrou com a lei e esperava que o povo entrasse com obediência, com temor, com fidelidade, não é? Mas como a gente sabe, a natureza do ser humano tem essa dificuldade, né? De ser fiel, de obedecer a Deus. E aí a velha aliança, o Velho Testamento, na lei, não foi uma coisa que foi possível para o homem, né? Nós acabamos o programa de ontem vendo isso, que a exigência da lei, o padrão de qualidade de Deus era tão alto que não havia homem capaz então de cumprir esse padrão, né? Então hoje nós vamos falar o que aconteceu depois, que é o período da graça, né? Vimos ontem o período da lei, vamos ver hoje o período da graça. Vamos ver qual foi o acontecimento, qual foi o fato na história da humanidade que fez essa transição, onde acabou o período da lei e começou o período da graça. Então, vamos ver isso é muito interessante, viu? Veja que, pelo que nós paramos ontem, não é? A situação do ser humano não estava nada boa, não é? Nem mesmo o povo de Israel, com todos aqueles rituais e sacrifícios, né, que nós estudamos ontem, conseguia cumprir a lei, como nós dissemos há pouco, né? Uma lei tão difícil e de tão alto padrão dada por Deus, né? Agora, vê que interessante, aí você pergunta, pastor, mas então por que? Se Deus sabia que ninguém conseguiria cumprir, por que então que ele deu essa lei? Ele fez isso de propósito, queridos, justamente para mostrar para nós, para mostrar ao ser humano, como o ser humano é incapaz de chegar aos padrões de Deus pela sua própria força. Veja que interessante. Para mostrar justamente que com as nossas próprias obras, a gente ainda fica muito longe do que Deus considera como um padrão aceitável. Veja que interessante. Por isso, o objetivo da lei de Deus era justamente o de mostrar o pecado do homem, do ser humano, e de fazer o homem entender que o homem precisava ou precisa de uma solução que venha direto de Deus para resolver, para conseguir ser aprovado por essa lei. Ou seja, era para o homem realmente entender a sua incapacidade
de chegar nos padrões que Deus exige. Era para o homem clamar a Deus. Deus, então eu não consigo, eu reconheço. Primeiro o homem reconhecer, não é? Reconhecer mesmo, dizer a Deus, olha, eu não consigo, Deus, com as minhas forças, mesmo querendo fazer o bem, mesmo tentando ser bonzinho, mesmo não desejando mal a ninguém, vivendo uma vida fazendo caridade, mesmo assim, Deus, os teus padrões são tão altos que eu não chego lá. Eu preciso do Senhor para chegar lá, para chegar no teu padrão. Então, era isso que Deus queria do homem. Primeiro, um reconhecimento. E segundo, um clamor por uma solução que viesse de Deus, né? E não da sua própria capacidade. Nós vamos ver isso. Veja que interessante isso que eu estou falando para vocês, queridos. A gente vai ver agora. Abra aí a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Roma, não é? Ou aos romanos. Então, o livro de Romanos é Novo Testamento, tá, queridos? Logo depois dos Evangelhos, vem Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim a Bíblia, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha lá, que coisa linda, né? Olha aí Deus falando, ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. Quer dizer, não tem como, queridos, a gente tentar cumprir a lei com a nossa força, com as nossas obras, com a nossa capacidade humana, e conseguir ser justificado, ou seja, conseguir cumprir toda a justiça de Deus, para Deus perdoar a gente, só com a nossa força. Não tem como, não tem jeito. E aí o apóstolo Paulo explica, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, ela é como se a lei esfregasse na nossa cara, não é? Mostrando para nós, olha aqui, como você está longe do padrão de Deus, tá vendo? Como você precisa reconhecer isso e também precisa agir em relação a isso. E aí, você pergunta aí, querido ouvinte, mas pastor, e agora? Como é que vai resolver essa bronca? Se nós não conseguimos cumprir a lei, qual é a solução dessa questão, né? Aí é que vem a solução dada por Deus. Essa solução, queridos, é que só mesmo o que Jesus fez na cruz, só mesmo a ressurreição de Jesus depois do que ele fez na cruz, e só mesmo a fé nisso tudo que eu estou falando, no que Jesus fez na cruz, e Jesus sendo Deus, tendo morrido na cruz, tendo pagado o preço no meu e no seu lugar, tendo ressuscitado, só isso é que realmente vai trazer para nós essa capacidade de chegar até Deus, de chegar aos padrões de Deus. Não é pelas nossas obras, mas é pelas obras de Jesus que nós passamos a aceitar que essas obras têm um efeito na nossa vida. Veja o que diz aí. Continuando os versículos onde nós estávamos, né? Seguindo adiante, nós estávamos no livro de Romanos, Novo Testamento, não é? Romanos, capítulo 3, versículo agora de 21 até 26. Olha só. Capítulo 3, Romanos, versículo 21 a 26. Diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha lá. Deixa eu explicar um pouquinho aqui para você. Quem é a justiça de Deus que se manifestou? Foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi oferecido, a vida dele ele ofereceu
para pagar a pena do pecado no nosso lugar. Por isso que ele é a justiça de Deus, entenderam? Ele foi um presente que Deus ofereceu. Ele era para a gente pagar esse preço, porque para que haja justiça, é preciso que aquele que erra pague pelo erro, não é assim? Assim se diz, se fez justiça. Então quem era para pagar éramos nós. Mas aí o próprio Deus, Jesus, que é Deus, né, desceu até a terra, se esvaziou da sua condição de Deus, veio como um homem, como eu e você, e pagou esse preço. Então, por isso que a Bíblia diz que é a justiça de Deus. Por isso que diz aqui também que a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Por quê? Porque todo o Velho Testamento, onde você vai encontrar a lei, né? Onde é que você vai encontrar a lei? No Velho Testamento, né? Você vai encontrar a lei lá no livro de Êxodo, um pouquinho em Levítico, um pouquinho em Deuteronômio, um pouquinho em Números, você vai encontrar lá. Muito mais fortemente em Êxodo e Deuteronômio, você vai encontrar lá a lei. E os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos os profetas do Velho Testamento, eles vão falar que Deus iria enviar o Messias, o Salvador, aquele que iria cumprir toda a lei no nosso lugar, aquele que com seus méritos iria pagar o preço no nosso lugar. Então veja que quando Jesus chegou, não era para ser uma surpresa, pelo menos para o povo de Israel não era para ser, porque os profetas no Velho Testamento já tinham previsto, já tinham recebido de Deus essa direção, essa revelação do que ia acontecer, não é? Então, é bonita essa parte, né? Então, seguindo aqui na Bíblia, adiante, diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, olha lá, para todos e sobre todos os que creem. Olha aí, tá vendo? É por isso que o que Jesus fez não serve para todo mundo indiscriminadamente, né? Muita gente pensa assim: o que Jesus fez já salvou todo mundo. Não importa a vida que eu viva, né? Eu posso viver uma vida toda distante de Deus, fazendo tudo que desagrada a Deus, e não tem problema, porque Jesus já morreu na cruz. Veja que essa justiça de Deus, conforme diz aqui, é para todos e sobre todos os que creem. Então, quem não crê... E como é que eu sei que a pessoa não crê, pastor? Só quem não sabe é Deus? É verdade. Só Deus tem condição de entrar no coração de uma pessoa, né? E saber de verdade se aquela pessoa está crendo ou não. Mas o Senhor Jesus nos ensinou uma coisa muito interessante, dizendo assim, que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, né? Então você conhece que aquela árvore é uma mangueira porque tem manga lá. Você sabe, você vê o fruto e diz a árvore, né? Você conhece que aquela árvore é uma parreira porque tem uma uva lá. Então, do mesmo jeito, você conhece a pessoa que crê pelos frutos que ela dá, não é? Se ela dá fruto de pecado, de desobediência a Deus, de entristecer a Deus, então ela está provando que não crê, não é? Então, veja que interessante isso aí, né? Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E aí segue a Bíblia dizendo: porque não há distinção, pois todos pecaram, olha lá, e carecem da glória de Deus. Então aqui, queridos, uma pausa aqui para a explicação. A Bíblia nos coloca todos no mesmo barco aqui. Todos pecaram. Então não tem umzinho sequer que diga: não, esse é bonzinho, esse aqui faz caridade, esse aqui faz boas obras, esse aqui é bonzinho. Não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é carecer de alguma coisa? É não ter. Então todos pecaram e não têm a glória de Deus. E aí segue a Bíblia dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha aí. Percebeu agora?
Nós não podemos fazer com as nossas obras, mas nós somos justificados de graça, gratuitamente, quer dizer, de graça, não é? Por sua graça, quer dizer, isso é que é a graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, o que é redenção? Redimir. É a gente se recuperar diante de Deus, graças a Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus, não é? Estão vendo aí como é que é a nossa justificação? É assim que a gente se torna justo diante de Deus. Não é pelas nossas obras, mas é pela graça que Jesus derramou aquele sangue inocente a nosso favor, não é? E aí segue a Bíblia dizendo, a gente parou assim, né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ou seja, o sangue de Jesus foi a propiciação, foi o pagamento, a oferta pelo nosso pecado. Olha aí, seguindo agora a Bíblia, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes, ou seja, sem pena, né, sem pagamento, os pecados anteriormente cometidos. Olha aí. Então isso mostra como Deus é tolerante, é misericordioso, né? A gente vai vivendo todo dia ali, muitas vezes distante do Senhor, sem querer saber de Deus, mas aí Deus chega, Deus está sempre ali, né, do nosso lado, Deus está sempre ali com aquela paciência, com aquela tolerância, dizendo, venha meu querido, venha para eu poder mudar a sua vida, né, para eu poder te justificar, né? E aí segue a Bíblia dizendo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, olha aí, que é Jesus, né? Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha aí, que encerramento bonito, né? Nós vimos aqui Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Então ele mostra aqui que o próprio Jesus é justo, porque ele não teve pecado, e é justificador daquele que tem fé em Jesus, nele mesmo. Olha que coisa linda. Temos que comemorar, né? Temos que dar pulo de alegria diante de uma palavra dessa, né? Veja o que disse aí essa palavra. Disse que a justificação é gratuita, né? E é por isso que se chama graça, porque é de graça, né? É uma maravilha, né? Não é por merecimento, queridos. Porque ninguém merece ser justificado, ser salvo e ter seus pecados perdoados. Não merece mesmo. Não adianta a gente buscar, mas eu fiz uma boa obra ali, eu fiz uma caridade aqui. O saldo da nossa vida, se você for ver pelos nossos méritos, por tudo que fazemos, pensamos e falamos, seria um saldo negativo. Mas simplesmente Deus te ama. Jesus te ama. Sei que isso é desgastado de dizer, né? Já caiu até em brincadeira. Jesus te ama, irmão, né? Brincando. Mas ele te ama mesmo, viu, ouvinte? Ama você, me ama. E ama gratuitamente. É isso que o ser humano tem dificuldade de entender. Porque normalmente a gente quer que alguém nos ame, ou a gente quer amar alguém em troca de alguma coisa, não é? Normalmente o ser humano só ama quando é amado. Mas Deus não. Deus amou o ser humano sem explicação, sabe? Talvez uma boa explicação seja pelo fato de ele ter nos criado a sua imagem conforme a sua semelhança, não é? Ou seja, ele quer mesmo nos abençoar, não é? Não tem jeito, né? Deus é bom. Isso é uma maravilha. Agora, é a gente que na nossa insistência, né, na nossa cabeça dura, diz assim, eu não quero saber de Deus, eu quero viver do jeito que eu acho que é certo, eu não quero saber de Deus. Aí quando a gente diz não quero saber, ele é cavalheiro, ele também não entra na nossa vida à força, né? Agora, vamos ver como Deus é bom, né? Como é importante saber que Deus é bom e como isso afeta a nossa vida e como essa salvação, essa justificação, ela vem de graça, e por isso que é o período da graça.
Vamos agora para o livro de Efésios. Vá lá em Efésios, é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Também é Novo Testamento. Você vai encontrar lá na primeira metade do Novo Testamento. Efésios, capítulo 2. É a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2, esse é o capítulo mais famoso sobre salvação pela graça. Vamos ler aqui, você vai ver. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Anotou aí no seu caderninho? Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Se você tiver sua Bíblia aí, vamos acompanhando juntos. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 10. Diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha, uma pausa aqui para explicar. Olha qual era a nossa situação, hein? Essa era a minha vida também. Talvez essa foi a sua vida, não é, ouvinte? Você está ouvindo hoje, Deus já mudou sua vida. Mas talvez você está me ouvindo aí, essa é a sua vida hoje. Você anda como morto nos seus delitos, nos seus pecados. Então a Bíblia diz assim, ó, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, quer dizer, em outros tempos, né? Outrora, segundo o curso deste mundo. Olha, seguindo o que o mundo diz que é certo, não o que Deus diz que é certo. Seguindo aqui, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe? Potestade é poder. Segundo o príncipe do poder do ar. Quem é esse príncipe? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha aí. Quem você acha que é, hein? Esse aí que a gente andava seguindo ele. É o nosso inimigo, o diabo, não é? E aí segue a Bíblia. Entre os quais também todos nós andamos outrora, em outros tempos, né? Como diz aqui o apóstolo Paulo. Ele também andava, né? Seguindo ao diabo lá, sem saber, tadinho. E aí segue a Bíblia aqui dizendo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, talvez seja a sua vida hoje, né? Segue a Bíblia. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha que situação, hein? A situação estava braba aqui também, né? Mas aí agora vem a bênção, seguindo aqui a palavra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha aí, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Oh, glória a Deus! Aí segue a Bíblia dizendo, pela graça sois salvos. Olha aí, é de graça. Segue aqui. E juntamente com Ele, com Cristo, né, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, nos tempos vindouros, hoje, né, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, olha, com a gente, em Cristo Jesus. Oh, que delícia! Eu fico assim animadíssimo, queridos, quando eu leio essa palavra. E aí ele fecha aqui, arremata dizendo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí. Então, queridos, aqui está bem claro, não é? A palavra de Deus dizendo que essa salvação, esse resgate, vem pela graça, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, pela vitória dele sobre a morte.
é dom de Deus, não vem de vós, olha bem claro aqui, não vem de obras. E Deus ainda explica, dizendo que não vem de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, para que ninguém encha o peito dizendo, tá vendo? Eu me salvei, porque eu sou muito bonzinho, né? Por causa das minhas obras. Olha que bacana. E aí segue a palavra dizendo, pois somos feitura dele, de Deus, né? Fomos criados. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse trecho final eu queria explicar para você um pouquinho mais. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo que a salvação não vem pelas nossas obras, porque nós hoje, antes de nós entregarmos o governo da nossa vida a Jesus e recebermos então perdão dos nossos pecados, nós não tínhamos condição de produzir obras suficientes para pagar o preço do nosso pecado. E mesmo depois, nós com a nossa força não somos capazes, só mesmo o sacrifício de alguém perfeito como Jesus Cristo é que conseguiu resgatar, apagar, eliminar o nosso pecado. E aqui Deus fala assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, quer dizer, antes, preparou para que andássemos nelas. Então, quando Deus criou o primeiro casal, o Adão e a Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, Deus já os criou, queridos, pensando, preparando para esse primeiro casal boas obras. Então, fazer boas obras já é o que Deus espera de nós, por padrão. Assim, já é o que Deus espera que nós façamos. Ok? Ele criou o primeiro casal para isso. É que o primeiro casal desobedeceu. Acreditou no diabo, não acreditou em Deus. Achou que Deus estava mentindo. Então, quando acreditou no diabo, aí você já sabe da história, não é? Entrou no mundo o pecado, a morte, toda essa desgraceira que hoje impera no mundo, né? Mas, com a vinda de Jesus, então é uma oportunidade de nós voltarmos, de nós termos recuperarmos a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, e aí voltarmos àquele plano original de Deus, que era criar o ser humano para boas obras. Perceberam? Que bonito, que bacana isso aí, não é? Que fantástico. É por isso, queridos, que fazer boas obras não é suficiente para a nossa salvação. É como se Deus dissesse assim, ó, fazer boas obras não é mais que a sua obrigação. Foi para isso que eu te criei. Não foi para você fazer o mal. Mas fazer boas obras, cumprir apenas o basicão, né, o básico, não vai te levar a uma reconciliação com Deus. Que bonito, né? Bonito isso aí. Então, é bom demais, né? Esse Deus é mesmo maravilhoso. Olha, se todo mundo soubesse, queridos, que era tão bom assim a graça, né? Entregava logo o governo da sua vida a Jesus, para receber logo essa graça, esse perdão, essa segunda chance. É o que eu vejo muita gente falando aí. Ah, pastor, tudo que eu queria era uma segunda chance. Tudo que eu queria era começar minha vida de novo. Pois então, é isso que Jesus está te oferecendo. Uma segunda chance, um começar de novo, um ser recriado por Ele, ser transformado por Ele. É isso que Ele quer te oferecer. É uma segunda chance, só que agora no caminho que Ele planejou para você, e não nesse caminho que você está seguindo do jeito que você quer. Não é bonito isso, né? Então, bem, com isso a gente falou um pouquinho do período da graça, né? No programa passado falamos do período da lei. Agora, nesse primeiro bloco, falamos do período da graça. Então, no segundo bloco do programa, depois desse intervalo, onde você vai ouvir louvores aí lindos que vamos ouvir juntos, vão te levar aí, vamos adorar a Deus, vamos aí encher de paz o nosso coração com esses lindos louvores. Aí nós vamos falar das diferenças que existem entre o período da lei e o período da graça. Porque entre esses dois períodos teve o grande acontecimento que foi
Jesus Cristo veio ao mundo em carne, né? Está lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua graça como unigênito Filho de Deus. Então, essa vinda de Jesus à Terra, ele ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ter subido aos céus, isso é o divisor dos dois períodos, queridos. Isso encerra o período da lei e inicia o período da graça. Encerra o período do Velho Testamento, da Velha Aliança, e começa o período da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então nós vamos ver no próximo bloco qual é a diferença entre o período da lei e o período da graça, tá bom? Não perca, fique aí, fique conosco e daqui a pouquinho a gente volta. Fique na paz de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, o programa Aprendendo a Palavra, trazido aí pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem fala aqui com vocês é o pastor Gilberto Costa, e nós estamos estudando hoje o período da graça, queridos. Nós vimos no nosso programa anterior de ontem como foi o período da lei, do Velho Testamento, da Velha Aliança, e hoje no primeiro bloco nós aprendemos sobre o período da graça, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então agora nós vamos estudar as diferenças que há entre o período da graça e o período da lei, porque no meio desses dois períodos, qual foi o acontecimento que fez mudar de um período para outro? Foi a vinda de Jesus Cristo, né? O nosso querido Deus, que se esvaziou da sua condição de Deus, veio à Terra e aí sofreu, pagou o preço no nosso lugar, morreu, ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus, voltando ao seu lugar. Então, esse acontecimento inaugura o período da graça. Então, queridos, muita coisa mudou com esse acontecimento. A história da humanidade e daqueles que creem mudou completamente. Por isso que é importante você saber, prestar bem atenção agora nas diferenças entre o período da graça, que é o que vivemos hoje, e o período da lei, que era o período antigo, para a gente não acabar perdendo benefícios que temos hoje, que vivemos na graça, porque nós não sabemos que esses benefícios existem. Ou então porque, por não saber, muita gente ainda vive como se fosse no período da lei. E não é mais o período da lei, agora é o período da graça. Então vamos começar, que a gente vai ver um monte de diferença. Primeira diferença que nós vamos ver. No período da graça, você lembra que no período da lei era para que uma pessoa comum não tinha acesso direto a Deus, né? Só quem acessava a presença de Deus era o sumo sacerdote, lembra disso no programa de ontem? Uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, que era o lugar do templo onde tinha lá a presença de Deus, e era só uma vez por ano. Então, era necessário que tivesse o sacerdote para fazer como mediador entre a pessoa e Deus. Com o período da graça, Jesus Cristo passou a ser o nosso sacerdote, sumo e único sacerdote. E aí, Jesus nos deu acesso direto ao Pai. Agora, nós não precisamos mais de sacerdote humano, não precisamos mais de um pastor, não precisamos mais de um diácono, de um sacerdote. Ah, pastor, então não precisa mais de pastor? Precisa. O pastor precisa para ensinar a palavra, né? Para cuidar das vidas, para orientar, para ser usado por Deus. Mas o pastor não é mais sacerdote, não é mais mediador entre você e Deus.
O único mediador é Jesus Cristo. Olha só. Nós passamos, você, querido, se você quiser, você passa a ter acesso direto a Deus através de Jesus. Veja isso aí no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, é Novo Testamento, carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 até o 23. Vou ler aqui para vocês. Anote aí no seu caderninho, então abra sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 23. Hebreus, capítulo 10, anotou aí? Versículo 19 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, olha aí, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha, eu vou explicar isso aqui. Pastor, o que é isso aí? Não entendi. Olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é intrepidez, queridos? É coragem, audácia, não é? Então, vá à presença de Deus com coragem. Entre no Santo dos Santos, mas entre pelo sangue de Jesus, como diz aqui, aceitando primeiro o governo de Jesus Cristo na sua vida. Aí a Bíblia nos explica pelo novo e vivo caminho. Ó, é um caminho novo, não tinha esse caminho. Passou a ter depois de Jesus. E ele diz novo e vivo, porque Jesus está vivo, né? Pelo novo e vivo caminho que ele quem? Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que Deus está falando isso? Porque antigamente, queridos, no templo judaico, na porta do Santo dos Santos, tinha um véu bem forte, costurado com 7 panos, bem forte. E esse véu era a porta, né? Só podia passar desse véu e entrar no Santo dos Santos, como a gente já falou, só era o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas com Jesus, através de Jesus, podemos fazer isso a hora que quisermos. Então, por que diz aqui que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne? Porque Jesus naquela cruz teve um momento, né, que o soldado romano ali, para saber se ele estava morto mesmo, ele colocou uma lança na lateral da barriga de Jesus e essa lança transpassou Jesus, quer dizer, entrou por um lado, entrou pela frente e saiu por trás. Então, a carne de Jesus ela foi rasgada como se fosse o véu do santuário. É interessante que é como se fosse dizendo assim, ó, está agora aberta, escancarada a porta para a presença de Deus através de Jesus Cristo. É tanto que quando Jesus está na cruz, Jesus diz assim, a Bíblia relata que quando ele diz está consumado, aquele sacrifício, né, que ele estava fazendo, e que ele morre e entrega a vida ao Pai, naquele momento a Bíblia relata que esse véu que existia no templo lá em Jerusalém, esse véu que era a porta do Santo dos Santos, que ficava lá no templo, esse véu se rasgou sozinho, queridos. Olha, era 7 panos grossos costurados ali um no outro. Ninguém foi lá rasgar. O poder de Deus rasgou aquele véu. Quando os sacerdotes chegaram lá, estava lá o véu rasgado. Querendo dizer o quê? Que a carne de Jesus funcionou como se fosse esse véu. Querendo dizer que o caminho estava livre para nós acessarmos a presença de Deus. Olha aí que diferença, hein? Entre a graça e o período da lei. O período da graça e da lei. No período da lei, ninguém podia acessar direto a Deus. Só o sumo sacerdote. E uma vez por ano. Período da graça. Você aí pode acessar Jesus agora. Pode acessar o nosso Pai, o nosso Deus Pai, chamado Yahvé, agora. Chamado Eu Sou, agora. Basta você ir em nome de Jesus. É por isso que tudo que a pessoa que crê em Jesus faz, que crê na Bíblia, faz assim, em nome de Jesus. Você entendeu agora por que é? É porque esse é o novo e vivo caminho, não é? Que Deus nos deu. E aí segue a Bíblia dizendo, e tendo grande sacerdote, olha aí, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é esse grande sacerdote? Jesus, né? Aproximemo-nos, olha, se aproxime
com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha aí, queridos, que coisa linda. Então agora nós temos um poderoso sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos agora acesso, porque Jesus se ofereceu e sua carne foi rasgada, né? Então, olha, nós não temos nem ideia, queridos, do que representa esse texto, sabe? E do que nós temos hoje em dia, em relação ao que se tinha antigamente, né? Que só o sumo sacerdote é que podia entrar. Então agora, o véu que separava o povo desse local da presença de Deus, do Santo dos Santos, foi rasgado quando Jesus morreu, como nós já dissemos. Então é isso que diz esses versículos, né? Então, olha, vamos aproveitar essa grande diferença, porque o véu foi a carne de Jesus, né, que foi transpassada naquela cruz, ok? Quando o soldado romano fez isso, né? Veja, eu tenho aqui até o relato, se você abrir aí na sua Bíblia, em Mateus, para a gente confirmar esse relato bíblico, abra aí rapidamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 50 até o 54, anote aí no seu caderninho, ou abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 27, anotou aí? Mateus, é o primeiro evangelho, não é, do Novo Testamento, capítulo 27, versículo 50 até o 54. Mateus 27, 50 até o 54, diz assim: E Jesus, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Na hora da crucificação, olha. E aqui segue a Bíblia dizendo: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Normalmente um véu se rasga de baixo para cima, né? Mas esse se rasgou do alto para baixo, quer dizer, mostrando que não foi uma coisa de ser humano, foi uma coisa sobrenatural de Deus. Aí segue a Bíblia dizendo: Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, pessoas separadas do pecado, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que coisa, que milagre! Pessoas se levantaram do túmulo ressuscitadas. O centurião, que era o guarda romano, né? Centurião, quer dizer capitão de 100 soldados. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era Filho de Deus. Olha aí, glória a Deus. Então, o véu rasgou-se, queridos. É motivo de comemoração. Agora, no período da graça, nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus, por meio do nome de Jesus, né? É por isso, então, que depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, ele teve como ser derramado e teve como morar dentro de cada um de nós. Olha aí que acesso, hein? Então, hoje não só nós temos acesso a Deus, como temos também o Espírito de Deus morando dentro de nós. Isso é outra diferença, que nós que vivemos no período da graça temos, e quem viveu no período da lei não tem. Então, queridos, por isso que nós não precisamos mais fazer um monte de coisas que o povo de Deus fazia antes da graça, antes do período da graça, na época da lei. Então veja, na época da lei, o pessoal precisava sacrificar animais para, com o sangue desses animais, encobrir o pecado. Nós não precisamos mais fazer isso, porque o próprio Jesus já se sacrificou de uma vez por todas para apagar, não mais para encobrir, mas para apagar, para lançar no mar do esquecimento os nossos pecados.
Nós hoje, no período da graça, não precisamos mais de um sacerdote ou de um profeta para ser o nosso mediador com Deus. Porque, como você viu nos versículos anteriores, Jesus já abriu esse acesso direto, não é? Pelo véu, lembra do véu? Que se rasgou, representado na carne de Jesus. Então agora, querido ouvinte, você pode entrar com ousadia, com intrepidez, na presença de Deus, no Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos não fica mais num templo na terra, mas fica no reino espiritual. Você pode fazer isso usando o nome de Jesus. Nós não precisamos mais hoje ser do povo de Israel por nascença para ter direito à salvação. Antigamente, precisava você nascer em Israel para você ser salvo, para você ter direito a receber a palavra de Deus, ou então você se converter e entrar no povo de Israel. Isso no início do evangelho a gente já aprendeu no início do evangelho do apóstolo João que Jesus veio para os seus, os judeus, né? Mas os seus não o receberam. O povo de Israel rejeitou Jesus. Até hoje, o povo de Israel está esperando o Messias. Eles não aceitam que Jesus é o Messias. Que coisa, né? Mas a Bíblia diz, todos quantos o receberam, Jesus, olha nós aí. Você o recebeu como seu Senhor e Salvador? Se não fez, faça. Quem o recebeu, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha! Eu quero, então. Nós fomos adotados por Deus. Devemos orar e amar o povo de Israel. Lembre-se que não é para você ficar com raiva do povo de Israel, não, viu? Ficar dizendo, o povo de Israel não quis aceitar. O povo de Israel, a Bíblia diz que é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz assim, sobre o povo de Israel, aquele que te abençoar, eu abençoarei. E aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então o povo de Israel nós temos que amar, temos que respeitar, temos que cuidar, porque é o povo escolhido por Deus, para quem Deus entregou a lei, a palavra. E não esqueça que Jesus é judeu, hein? Jesus nasceu no povo de Israel, Jesus é judeu. Então nada de contar essas piadinhas sobre judeu, né? Cabe com isso aí, viu? Que isso entristece muito a Deus. Porque você está brincando, você está ironizando, fazendo galhofa do próprio Deus, que é Jesus Cristo, que nasceu como um judeu, como um filho de Davi, não é? Na casa da descendência do rei Davi. O José, que foi o esposo de Maria, José era da descendência de Davi. Então o nosso querido Jesus veio em carne para esse mundo como um judeu. Então nada de piada de judeu e nada de ficar triste com o povo de Israel. Vamos sempre amá-los e sempre respeitá-los e sempre orar pela vida deles, ok? Bom, hoje, por exemplo, antigamente, quando alguém pecava, era apedrejado. Lembra como era na lei? Pecou, adultério. Aquela mulher adúltera, né? Chamava lá, apedreja ela. Então antigamente era assim. Jesus hoje não precisa ser mais. Por quê? Porque Jesus já recebeu o castigo no corpo dele, e esse castigo que ele recebeu já nos trouxe a paz com Deus de volta. Então o sangue que Jesus derramou pode estar derramado em cima da vida de quem já entregou o governo a ele. Olha aí. Então, para perdoar os nossos pecados agora, basta a gente confessar a Deus, basta a gente se arrepender com sinceridade, né, de coração sincero, e aí sim, o sangue que Jesus derramou naquela cruz limpa a nossa vida. Olha que bacana. Então, no período da graça, não precisamos mais apedrejar ninguém. Não é bacana isso? Nem precisamos mais ser apedrejados quando a gente pecar. Outra coisa, não precisamos mais, hoje, no período da graça, cumprir as ordenanças de cerimônias, né? E aquelas ordenanças de limpeza para consagração, de limpeza do corpo, que se lavava com água, uma água especial e tal. Não precisamos, porque hoje, Jesus, depois do que ele fez, ele já destruiu essas necessidades do ser humano se purificar através de cerimônias, de rituais, de lavagem do corpo com água física, né? Porque Jesus, ele é a purificação no nosso lugar. É a fé em Jesus, é a obediência a Jesus que purifica a nossa vida. Olha que bonito, né? Outra coisa, hoje nós não precisamos mais ter medo da presença e da glória de Deus em nossas vidas.
Você lembra, né, no programa de ontem, que o povo de Israel teve medo de morrer quando Deus falou ao povo no Monte Santo, né? Deus deu as tábuas da lei a Moisés, aí o povo ouviu trombeta, ouviu trovão, ouviu relâmpago, ouviu fogo no monte. O povo ficou com medo, não queria mais estar perto da presença da glória de Deus. Agora, esse poder todo da glória de Deus pode morar dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus pode morar dentro de nós, quando a sua glória é derramada sobre nós. Algumas pessoas chegam até a ficar em êxtase, não é? Ficar assim, é uma coisa impressionante, às vezes acontece, não é? A pessoa não aguenta tanto poder, tem gente até que fica com a perna meio bamba, né? Então veja que interessante, diferenças, né? Então veja, querido ouvinte, na verdade, eu vou dizer uma coisa a vocês, olha, se você parar para pensar, se você olhar a correria do nosso dia a dia, sabe? Devido a essa correria, essa confusão, corre para lá, para cá, tentando ganhar a vida, sabe? O homem acabou ficando muito distante de Deus, sabe? E também devido ao sistema que governa esse mundo, né? Hoje tudo é muito relativo, né? Hoje não tem, as pessoas já não estão mais vendo o que é certo e o que é errado, né? Tudo é relativo. A gente perdeu essa noção do que é certo e o que é errado porque se afastou de Deus. Então a gente não tem nem ideia do que é ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Jesus falou até que muitos profetas, muitos sacerdotes do passado, imagina Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias e tantos outros, né, sonharam em um dia ver o que nós hoje temos à nossa disposição, que é essa maravilha do Espírito Santo poder morar dentro de nós. E às vezes a gente nem dá bola, nem dá valor. Veja isso aí em Lucas, abra aí a sua Bíblia para a gente encerrar, em Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24, abra aí para você ver. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24, diz assim a palavra de Deus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aí Jesus continua: Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que lindo! E aí segue a Bíblia. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Olha aí, bem-aventurados. Se você presencia hoje na igreja uma cura, um milagre, você recebe o batismo no Espírito Santo, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Continua a Bíblia: Pois eu vos afirmo, Jesus falando, eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha aí, queridos. E aí, hein? Glória a Deus por essa palavra. Dê um glória a Deus aí na sua casa, se você puder, porque hoje você vive no período da graça, sabe? Hoje você vive no período da revelação plena da palavra de Deus. Hoje você tem uma Bíblia fácil aí na sua mão, impressa, no computador, na internet. É fácil você procurar versículo, você lê a Bíblia. Você tem esse programa de rádio. Nessa rádio você tem vários outros irmãos e irmãs pregando a palavra com ousadia, sendo usados pelo Senhor. Você tem várias rádios que você pode ouvir. Então, na televisão, na internet, em todo lugar, a facilidade, a bênção de você ter acesso a essa maravilha que é Jesus. Então, aproveite, querido. Aproveite com todas as suas forças, sabe? Não perca tempo, não. Não fique olhando para as coisas que esse mundo oferece e perdendo o filé, perdendo
o melhor, o prato principal, que é a presença de Deus na sua vida. É isso que Ele quer fazer em você, sabe? Eu, inclusive, quero orar agora pela sua vida. Nesse sentido, eu quero orar para que a presença de Deus, para que você abra a porta, para que o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, possa habitar dentro de você, sabe? Feche os seus olhos aí, feche os olhos onde você estiver, se você puder. Vamos orar juntos assim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Jesus, essa vida desse ouvinte, dessa ouvinte que está aí nos acompanhando pelo rádio. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que essa pessoa passe por essa vida sem experimentar essa grande maravilha que é o teu poder. Eu sei, Pai, que o Senhor deu a essa pessoa o livre-arbítrio e o Senhor jamais vai tirar. Eu sei, Pai, que depende de uma decisão dessa pessoa que está nos ouvindo agora, desse ouvinte. Mas eu sei também que o teu amor é tão grande, é tão maravilhoso. E eu peço, Pai, que o Senhor derrame agora esse amor, que o Senhor abrace essa pessoa agora, onde ela estiver, Pai, que ela se sinta abraçada, Pai querido. Que o teu poder, que o teu amor possa tomar conta dessa pessoa agora, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Que todo mal, toda dúvida, toda ansiedade, toda tristeza, toda depressão seja agora varrida da vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora da sua vida toda a depressão, toda a tristeza, todo o desânimo, toda a desobediência, toda a infidelidade, toda a torpeza, toda a sujeira. Saia em nome de Jesus e que entre no lugar o poder do Senhor na sua vida, que entre no lugar o amor de Deus, a presença de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração agora, querido ouvinte, querida ouvinte. Abra o seu coração agora, clame, peça agora: Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, Espírito Santo de Deus, eu quero o poder de Deus na minha vida. Diga isso a Ele, porque se você está clamando de coração sincero, Ele vai derramar em você agora, não é depois, não é já. Em nome de Jesus, eu ministro isso na tua vida, meu querido, minha querida. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Senhor, sabe? Que caia por terra agora todo engano na sua vida, tudo que não agrada a Deus, tudo que não presta, tudo que te separou da comunhão perfeita com Deus, que caia por terra em nome de Jesus, e que você agora seja cheio da presença do Espírito Santo. Que você diga glória a Deus, porque agora você vive no período da graça, e no período da graça a salvação é de graça. Basta que você se arrependa, que você entregue o caminho da sua vida ao Senhor Jesus. Receba Ele na sua vida como o Senhor, como governador, como presidente da sua vida. Receba Ele agora. Diga a Ele agora isso, em nome de Jesus, Pai. Eu quero o Senhor governando a minha vida. Não quero mais eu governar, mas o Senhor venha governar. Em nome de Jesus. Diga agora, meu querido. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Receba as bênçãos, as maravilhas que estão à sua disposição agora, no período da graça. Em nome de Jesus, eu oro assim pela sua vida. E que isso possa se realizar na sua vida. Para a glória de Deus, que Ele mude a sua vida, transforme, deixe Ele trabalhar em você de dentro para fora. E você vai ver o impacto que vai ser na sua vida, na sua família, na vida de quem você ama, na vida de quem convive com você. Que, se você concorda, meu querido, com essa oração, que isso aconteça na sua vida, diga assim: amém, amém, Jesus. E que assim seja na minha vida. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Glórias, meus irmãos queridos, meus amados ouvintes. Como é bom, não é? A gente está na presença de Deus, a gente está servindo a esse Deus maravilhoso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Aproveite os benefícios da graça.
aproveite tudo que Deus tem preparado para você. Viva uma vida de qualidade, tá certo? Continue aqui nos assistindo, ouvindo essa rádio, acompanhando a programação. Nós estamos com vocês sempre de segunda a quinta-feira, de meio-dia às 2 da tarde, tá bom? Então fique na paz e na graça do Senhor. Se você quiser estar conosco pessoalmente, nós nos reunimos toda quarta-feira à noite, das 8 da noite às 9h30 da noite, na Casa de Recepções Requinte, lá no Arruda, tá bom? Ouça aí a nossa vinheta que vai dar um endereço bem direitinho e a localização para você chegar, tá certo? Fique na paz do Senhor então e até o nosso próximo programa. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.